E para mim é sempre um prazer falar com pessoas de quem gostamos, que admiramos, que conhecemos e que sabemos que nos podem ajudar a perceber este mundo fascinante que à volta da alimentação e da gastronomia. E hoje tenho aqui alguém que seguramente nos vai manter muito interessados em muitas das histórias e muitos saberes que o Nuno traz para nós. O Nuno Aldiniz, eu não sei como é que é de classificar chefe, cozinheiro, divulgador, professor, falta-me aqui alguma coisa, consultor, músico, treinador de rugby, jogador de rugby, enfim, uma série de coisas. Portanto, não vou falar de rugby, não vamos falar de música, vamos falar daquilo que é a grande paixão toda, grande parte, pelo menos, da vida de Nuno. Nuno, hoje em dia a gastronomia é um conjunto de chavões. E para si é o quê? A gastronomia é a associação direta entre o comer, o saber fazer, os hábitos associados ao saber fazer, as histórias ligadas ao saber fazer e a cultura que tudo isto acaba por erguer uma cultura profunda, diferente em todo o país, mas curiosamente, quando começamos a investigar, começamos a encontrar muitos pontos de confluência entre países muito distantes, que no nosso caso é razoavelmente explicável. Mas tem alguma ideia de porquê que se começou a interessar pela gastronomia? Deve ter continuado a fazer rugby ou ser músico. O que é que fez da sua cabeça um clique que é para a gastronomia que eu quero ir? Sim, há uma altura, antes dos anos 80, quando eu comecei a ir a Londres, prometidos exclusivamente ligados à música, ia comprar discos, ainda há discos, ia ver concertos. Há um dia que estou também a ver instrumentos musicais. Há uma zona perto de Soho que tem 4 ou 5 lojas extraordinárias de instrumentos musicais. E começo a passear por Soho e de repente começo a ficar espantado a ver restaurantes de todo o mundo. E decido começar a experimentar. E é a partir desse momento que eu percebo que é isto que eu quero fazer. É exatamente isto que eu quero fazer. É este fascínio pela experiência que é uma experiência que fica, que eu quero de alguma forma poder conseguir levar, em primeiro lugar, primeiro para a família, que foi o meu primeiro alvo das primeiras cobaias, foi a minha família, os almoços na Quinta em Torres Novas, desde muito novo que eu fazia, em casa, para encanto absoluto da mãe, quando eu comecei a cozinhar. Pronto, e depois, anos mais tarde, foi evidente que era aquilo que eu queria fazer, e a partir daí, como eu tinha feito, entretanto, uma formação absolutamente colossal, é tudo muito fácil, porque o conhecimento é a melhor arma que a gente tem, não é? O Nuno sempre defendeu coisas que imagino que tenham atacado por causa disso, seja as gorduras, seja o sal, que são elementos da cozinha tradicional portuguesa. Mas, são elementos da grande cozinha mundial, na sim, verdade. Da cozinha. Porquê esta perseguição, esta diabolização da gordura? Não faça mais que ideia. É algo que não faça mais que ideia quando depois... Esta narrativa de que a gordura faz mal. Sim. Até prova em contrário, não há mas depois acham que é normal comer o tal salmão cheio de mercúrio, comer alfaces carregadas de fertilizantes que ninguém sabe quais são. Qualquer cozinha com manteiga a sério e com sal é sempre melhor do que a mesma cozinha sem manteiga. Não podia concordar. Claro, e portanto, a partir daí, mas porque é que não utiliza uma gordura não sei o que não quer? Lembra-se do tempo em que se dizia que a margarina é que era o bom, e que se dizia que a manteiga era o pior. E também nos lembramos dos dois. E do azeite, que era muito mau. É que se vendeu, o que era bom era o óleo e não o azeite. Pois é. O problema é esse. O problema é que me lembro. Eu lamento muito são gorduras naturais. Voltar a dizer que cozinhar sem gordura é uma tristeza. É um bocadinho para a depressão. Ao longo do tempo tem criticado muito severamente esta história da restauração moderna, das espumas, tudo muito visual para o Instagram e por aí vai. Que reflexão é que faz sobre isso? Não tem a ver, ou seja, a técnica é fundamental na cozinha. Seria mais um componente, parece que hoje se cozinha para a fotografia e não para a... Aí é só o problema, ou seja, a técnica, e quanto mais técnica, melhor. E, portanto, eu não tenho nada contra a técnica das espumas, das esferificações, tenho um pequeno problema. O problema pelo fascínio
com a experiência, essa palavra terrível, a experiência gastronómica, Que é uma experiência gastronómica. não faço a mais pequena ideia. É algo completamente estúpido na maior parte dos casos. Sem qualquer sentido. Aliás, nós chegamos ao restaurante e dizem assim, bem-vindo à experiência. Eu tenho imediatamente vontade de A leitura é que faz isso. Porquê que isso acontece? Porquê essa fixação hoje em dia desse tipo de... Não é só o vocabulário, dessa retórica. Sim, eu acho que tem um bocadinho a ver com... Eu vou dizer uma coisa desagradável. O meio, infelizmente, continua a ser demasiado inculto. E, portanto, aparecem chavões que são repetidos, sem qualquer tipo de reflexão. E, portanto, a experiência é algo que me diz, olha, quando as pessoas chegarem à mesa, há duas coisas que tens que dizer, em beco solenemente dos dois. Que é bem-vindo à experiência e a segunda ainda é pior. Tem alguma alergia? É uma coisa tão absurda, tão absurda. Sucesso em periférico. Pronto, é que depois entramos no inferno, nós que somos cozinheiros, desde que começou a moda de ter alguma alergia, a cozinha, que até aqui tinha 10 pratos, tem que passar a ter 30. Porque há um que não come cebola, outro não come alho, outro diz que é celíaco. E aqui eu respondo sempre, ó, toda a simpatia, mas já tem que ser embora. Porque aqui não tem as duas cozinhas e, portanto, o celíaco, com a contaminação cruzada, não pode, obviamente, comer num restaurante normal, não é? E, portanto, este tipo de linguagem é uma linguagem que é incutida. E o conceito também é uma coisa que serve muito nos pratos. Sim, é o conceito. O conceito do chefe, e depois é dizer 30 vezes o nome do chefe, que é outra coisa que uma pessoa fica doida, e esquecem-se de uma coisa fundamental. É que a única coisa que é importante, única, e sem a qual nada funciona, é o sabor. Ou seja, se aquilo não tiver sabor, podem vir com conceitos, teorias, experiências, que aquilo não faz qualquer tipo de sabor. Nunca houve tantos restaurantes em Portugal. Na variedade. Provavelmente nunca houve tantos restaurantes aproximarem-se do chamado fine dining como agora. Abrem e fecham uma cidade estonteante. E, no entanto, a minha pergunta é esta, que eu queria ouvir. E isto ajudou em alguma coisa a evolução da gastronomia portuguesa? Ou só ajudou à evolução do setor da restauração, sem que isso tenha resultados na gastronomia? Não ajudou porque aquilo que acontece é vários pratos que são pratos bem ou mal identitários, de repente ficam completamente corrompidos pela necessidade de utilizar elementos que são elementos de enfeite. As tais florzinhas. Eu tinha uma cabidela com florzinhas, que nós estamos a brincar. Já não chega, estás a fazer cabidela com galinhas que nunca na vida andaram com os pés no chão, quando ainda por cima depois querem ter florzinhas, ou rebentinho. Onde é que vê a história das interpretações? Eu tenho a resposta, acho eu, perfeita para isso. Porque é que nós queremos desconstruir o que foi tão bem construído? Não entendo. Na verdade, não entendo. Foi bem construído por só isso. Não é mentiroso, mas é mesmo só por só isso. É porque acham, começou-se a vender a ideia que um prato como a cabidela, que aliás eu devo dizer que é provavelmente o único prato que eu reconheço como exclusivamente português. Todos os outros não são. Ou seja, todos os outros vêm de algum lado. Esta combinação extraordinária de arroz, sangue e galinha é algo que eu nunca encontrei em parte nenhuma do mundo. Sangue de galinha, neste caso, ou frango. Esta combinação é única. É a única coisa completamente portuguesa. Todo o resto tem influências na cozinha europeia, na cozinha asiática, na cozinha africana, onde nós fomos, muito bem, onde o famoso Estreito de Hormuz está na moda, onde nós tivemos 100 anos. E, portanto, nós levámos... E de lá trouxemos muita coisa. E nestes tempos atuais em que o populismo, o radicalismo, uma certa forma lamentável, em que de repente parece que é engraçado ser reacionário, toda a nossa história renega isto. A nossa vida cultural e a nossa vida gastronómica é a negação completa deste tipo de coisas. Qual é a influência que acha que tem negativa ou positiva de IBAs da ASAI na gastronomia? É as duas ao mesmo tempo. Ou seja, há uma influência negativa e começa da ASAI, dos governos, das inspeções, que é a tendência que nós temos para achar que qualquer opinião que venha de Bruxelas se transforma em lei absoluta e final. Ou seja, eles dizem assim,
é desaconselhável o uso de tábuas de madeira. Colheres de madeira. Tradução para português. É proibido usar... Verdade. Este é o Os problema. espanhóis mandaram-nos dar uma volta. E os italianos, com o carvão das pizzas... Porquê que os portugueses têm essa forma, essa aceitação da... Isso, eu sugiro, talvez, numa entrevista com um psiquiatra, porque eu não consigo responder esse tipo de coisas. É uma coisa lamentável. Nós estamos a falar, por exemplo, de alguém que está a tentar voltar à vida agora, que é o Passos Coelho, que andava todo contente porque já não era suficientemente mau o que queriam que a gente fizesse, mas a gente devia fazer mais. Portanto, isso é uma coisa muito portuguesa, que é a vontade de sofrer, não faço ideia nenhuma. Exemplos como, um restaurante não pode fazer a sua maionese, um restaurante não pode servir os ovos que eles próprios têm. Isto faz algum sentido para a gastronomia. O leite para o queijo, quer dizer, a negação absoluta de Qual é o futuro para a herança gastronómica de um país quando há este tipo de situação? Felizmente a situação tem vindo a ser corrigida. Ou seja, de alguma forma, a mensagem começou a ser percebida de uma forma mais clara. Ou seja, isto não é uma obrigação. Que esteja a fazer bolos ou o que é que seja com os ovos, as galinhas que têm, corram risco de ter uma malta enorme. Claro que sim. Isto não é bom. Claro que sim. Eu desconfio de qualquer forma que esse tipo de minudência, vou utilizar um termo que eu gosto muito, já não é tão importante como era. Ou seja, a higiene é fundamental. Que diabos, se eu tenho galinhas e se as galinhas estão a ser tratadas em condições, e se eu fizer ovos... O caminho dela é fazer dela de sangue. É evidente, não é? Portanto, isso tem sido de alguma forma a liberdade. Há um período horrível em que havia um senhor à frente da Azai, que eu não me lembro do nome, que todos os dias queria fechar um restaurante de famosos. Isso aí é o período mais negro que nós temos da restauração, que tem a ver com a tal interpretação que podemos da lei. Portanto, eu acho que a Azai é fundamental em termos de higiene. Não houve um aconselhamento com pessoas não, do meio? Não, claro que não. Não, nunca há. A tendência é, eu sou o seu doutor, sei mais que os outros, e portanto é como eu quero. E há os outros seus doutores mais importantes do que eu, que é Mostrão, eles disseram que é assim e é assim. Isso é uma coisa terrível. Eu penso, volto a dizer, a ASAI é fundamental. Eu sempre proibi os meus alunos e os meus cozinheiros usarem luvas. Não há nada pior do que as luvas. É a coisa mais anti-higiênica à face da terra é isso. As mãos têm uma vantagem. Qualquer pessoa normal que esteja a mexer em peixe não vai assistir mexendo na mousse de chocolate com as mesmas nossas. E as luvas são as mesmas, porque não há a sensação de estar sujo, não é? Além das outras coisas, a temperatura do corpo é importante para a Exato. conservação das massas. Exatamente. E, portanto, eu acho que as ASAIs em geral, são fundamentais para aquilo que é a sociedade moderna, e que é uma sociedade em que, de repente, se calhar tem um bocadinho de consequência da ASAI, passarmos todos a ter muito menos defesas e, portanto, a probabilidade de ficarmos seriamente doentes com algo que aqui há uns anos, se o meu avô comesse, era completamente indiferente. Ou ir comer comida de rua quando se vai a Marrocos, ou vai a do que é sanitariamente seguro, que é... Sim, é isso que eu estou a separar. Eu estou a separar a estupidez, como as colheres de pau, e as tábuas, e os ovos, daquilo que é realmente importante e que dominava, e que domina um bocadinho, que é a falta de higiene, que é uma coisa preocupante. Esta obsessão de comer tudo saudável. E ele dizia que a alimentação deixou de ser uma necessidade biológica para ser uma afirmação política. Uhum. O que é que pensa sobre isto? Estamos a comer agora em função de critérios políticos e de afirmação pessoal e estamos a esquecer o essencial da alimentação. E de moda, sim. Estamos completamente... O saudável é outra palavra com que eu envio pessoa não quer dizer nada, porque é tudo saudável. O que não é saudável é estar sempre a comer a mesma coisa. Portanto, salmão é muito saudável. Se nós comemos salmão todos os dias, ficamos garantidamente doentes, ainda por cima, porque a maior parte do salmão está carregado de mercúrio. Entramos na época, eu penso que já está a começar a mudar, ou pelo menos eu tento com os meus alunos, pensava, e com a minha família, na época do levezinho, do correto. Correto, na definição, ninguém sabe muito bem de quem. Mas reconhece que há uma espécie de ditadura do saudável. Claro. E é uma ferramenta também de marketing como outra coisa. E qualquer dia uma ditadura do vegetariano. Qualquer dia uma ditadura do vegetariano. Que eu não tenho nada contra. Talvez o valor mais importante ao longo da minha vida é a liberdade. Ajude-me aqui a perceber uma reflexão que você já fez um dia, que me parece contraditória, mas queria ouvir. Isso é normal, porque o contradigo como foi.
o Nuno rejeita um bocado aquela ideia romântica de que o ideal pelo ingrediente principal da gastronomia é o amor. O amor e até brincou isso às vezes, sim, o amor com pouco sal é muito mais sagrado. Bem, mas basicamente o Nuno diz que o ingrediente principal não pode ser essa história do amor, o romantismo é técnica. No entanto, é um grande defensor das tradições, das técnicas e dos saberes antigos. Isto não choca? Não. Então explico. Não, ou seja, cozinhar com amor e carinho, normalmente é as duas. Sim. O ingrediente mais importante é o amor e carinho. É a frase absolutamente paradigmática ao que eu costumo dizer: não sei as quantidades, não sei quantos gramas é de carinho, não sei quantos mililitros é de amor, não faço ideia. Eu não sei como é que isso se faz. Sei que quando estou a cozinhar num restaurante, sei que não conheço a maioria dos clientes. Sei também que não estou interessado em conhecê-los. E, portanto, dizer que estou a cozinhar com amor e carinho para pessoas que não sei quem são, não faz muito sentido. Porquê? Porque para mim... Quer perceber outra coisa? Não conheço os clientes, nem os quero conhecer. Isso é um bocado uma contradição que é a gastronomia em si, que é a partilha, a proximidade. Não. Para mim, não. Então, como? Ou seja, isso é tudo verdade quando em família. Quando estamos... Ou seja, eu cozinho com amor e com enorme carinho quando estava a cozinhar também. Eu cozinho com amor e com bastante carinho quando estou a cozinhar para as minhas sobrinhas e para a minha irmã. Profissionalmente, isso não faz qualquer sentido. Eu profissionalmente tenho que cozinhar com exatidão, com frieza, porque senão às 2x3 perde-se completamente aquilo que é o objetivo único de um restaurante. Infelizmente, tenho que o dizer, que é ganhar dinheiro. Porque se eu fosse para ganhar dinheiro, ainda tinha restaurantes. Ter um restaurante para perder não vale a pena. Então, e portanto, amor e carinho para ganhar dinheiro não existe. Porque continua a haver restaurantes por aí partidos, e aqui há muitos, e pelo país fora, em que se consegue comer coisas divinais e pagar um preço ridículo. Sim, eu tenho muita dificuldade em entender isso. Eu conheço vários exemplos aqui. Não tenho tanta certeza que haja muitos onde se comam coisas divinais. Não sei o que é que tenho a certeza que há vários onde se comem coisas. Infelizmente conheço muito. Sim, e eu lembro bem da série da TVI, onde houve locais notáveis. Mas é uma relação diferente com a gastronomia, porque é uma relação, as pessoas vivem para aquilo, não vivem daquilo. Tem sentido? É um restaurante familiar, aquilo é a vida deles. Ora, aí está. Nem fazem as contas. Está tudo explicado. O problema é que é quase sempre um restaurante familiar, onde não há contas, onde não se percebe muito bem, eles não percebem muito bem se estou a ganhar dinheiro, se não estou a ganhar dinheiro. Mas existem há dezenas e, em alguns casos, quase há uma centena de anos. Pois é, mas é que também já houve escravatura e já não há. E, portanto, as coisas vão evoluir no sentido... Ou seja, nós agora temos... Quem é que acha que perdura mais no tempo a nível de preservar alguns saberes e tradições? É o restaurante familiar ou o restaurante de produção industrial que sobe, que tem uma... Posto dessa maneira, a resposta é simples. Ou seja, se nós escolhermos entre os familiares e industriais, no sentido do massivo, é evidente que é o familiar. Mas não é possível fazer grande cozinha com produtos magníficos, e este é outro aspecto muitas vezes mais ignorado da parte da cozinha, sem gastar dinheiro. É talvez a palavra com que eu embirro mais. A sustentabilidade. Porquê? Porque não quer dizer nada. Porque é mentira. Porque é uma falácia. Uma falácia total. Tem casos concretos que o embirrem, que o tirem do sério. Sustentabilidade seguida de quilómetro zero é uma mentira tão grande, e que é constantemente apregoada. Aliás, chegou ao ponto de haver, acho que desapareceu este ano, felizmente, havia no famoso Guia Michelin um prémio verde que desapareceu. Alguém percebeu que aquilo não faz sentido nenhum, porque a sustentabilidade e a restauração são dois conceitos completamente contraditórios. É impossível. Se nós pensamos no conceito de sustentabilidade, começamos a pensar em gás. Mas se nós pensarmos no restaurante, gastamos milhares de litros de água por dia. As torneiras estão sempre abertas. O gás, que é uma coisa, um fenómeno extraordinário, à medida que os tachinhos vão sendo mais pequeninos,
para fazer preparações, os bicos não encolheram. E, portanto, temos um tachinho deste tamanho, em cima de um bico deste tamanho. Podiam dizer que os cozinheiros contribuem para o aquecimento global mais de qualquer outra espécie. E aquilo vai sempre ao máximo. A eletricidade, 90%, não, 75%, eu acho que é melhor, mas 75% dos frigoríficos em restaurantes funcionam mal. Estão a gastar muito mais do que aquilo que deviam gastar. E depois já ia falar de sustentabilidade. A sustentabilidade aqui é ter coentros no vaso e coentros globais. A forma como estamos a poluir, por exemplo, tudo, para produzir muito, para conseguir produzir barato, como estamos a encher tudo de químicos, é evidente que estamos a destruir tudo. E, portanto, quando utilizamos em termos de sustentável, eu vou dizer onde é que poderia haver um restaurante sustentável. Aqui. Em 2020, em pleno Congresso dos Cozinheiros, eu falei da violência muito antes de alguém falar da violência. Eu denunciei a violência dentro da cozinha, a violência dentro da cozinha. E é um meio muito violento? É um meio em que há uma tendência assustadora para resolver qualquer frustração com acesso à violência. Estes casos que nós temos ouvido falar nos últimos anos, aquilo não tem novidade nenhuma. É exatamente aquilo. Mas voltando à questão dos alunos, eu quero até formatar os meus alunos para serem, acima de tudo, respeitadores dos outros. Ou seja, além de terem que aprender... Tolerantes. Absolutamente tolerantes. Além de terem que aprender e dominar completamente a cozinha, eu dava-lhes conselhos de género. Olha, a primeira coisa que tens que fazer é sair da escola e ir para um restaurante, se possível, onde se faça cozinha popular. E logo a seguir vai lá para fora, para perceber o que é que se passa lá fora. A alta gastronomia, sobretudo, está hoje mais virada para criar sensações de espanto ou sensações de prazer, de sabor. Temos as duas altas gastronomias. Temos a que realmente está, quer o espanto, quer a reação, quer a fotografia rápida, e temos a altíssima gastronomia, que aliás é a minha escola, que continua a ser, que não é só francesa, e é alemã, e é austríaca, e é em partes italiana, que continua a ser tão deslumbrante, ou se calhar mais deslumbrante, do que foi na altura. E eu sei que isto é uma coisa que as pessoas vão já reagir mal, é bem diferente, como é evidente, quase tão deslumbrante, ou um bocadinho mais, do que foi na altura mais importante de sempre da história da cozinha no mundo, que é a Nouvelle Cuisine, que é um movimento absolutamente fabuloso e que não é a ervilha no meio do prato com um risquinho de não sei o quê. Não é. A Nouvelle Cuisine é uma revolução extraordinária, e aí sim, com os maiores chefes da história da gastronomia. Os Guérard, os Verger, os Bocuse, os Robuchon, o Alain Ducasse-Derry, o Alain Passard. E o do Adrià e por aí fora. Pronto, a cozinha molecular, isso também criou uma nova revolução. Aquilo há uma segunda revolução que, curiosamente, eu percebi de imediato que não ia resistir. Eu pratiquei durante cerca de 1 ano e meio. Eu fazia uma refeição na Quinta de Monte Douro, fazíamos um almoço por mês, não interessa, e um dos momentos era o momento que eu dominava, o momento molecular. E eu dizia aos eventos, isto é péssimo, isto não se perdava, isto não vai durar nada. Durou meia dúzia de anos, está morto e enterrado, não vai voltar. Hoje em dia ainda está muito cheio de cozinha molecular. Desapareceu, as especificações basicamente desapareceram. Sim, mas ainda há muita coisa. O mundo sempre defendeu coisas que imagino que tenham atacado por causa disso, seja as gorduras, seja o sal, que são elementos da cozinha tradicional portuguesa. Bem, são elementos da grande cozinha mundial, da cidade. Da cozinha. Porque esta perseguição, esta diabolização da gordura? Não faça mais ideia. É algo que não faça mais pequena ideia quando depois... Esta narrativa de que a gordura faz mal. Até prova em contrário, não há mas depois acham que é normal comer o tal salmão cheio de mercúrio, comer alfaces carregadas de fertilizantes que ninguém sabe quais são. Qualquer cozinha com manteiga a sério e com sal é sempre melhor do que a mesma cozinha sem manteiga. Não podia concordar mais. E, portanto, a partir daí, mas porque é que não utiliza uma gordura não sei o que não quer? Lembra-se do tempo em que se dizia que a margarina que era o bom e que se dizia que a manteiga era o pior. E também nos lembramos os dois. E do azeite, que era muito mau. Em que se vendeu o que era bom era o óleo e não o azeite. Pois é.
O problema é esse, o problema é que me lembro. Eu lamento muito São gorduras naturais. voltar a dizer que cozinhar sem gordura é uma tristeza. É um caminho para a depressão. O Nuno acha que nunca foi reconhecido? Não, eu acho que sou reconhecidíssimo. Eu acho que devo ser, provavelmente neste momento, um dos chefes mais reconhecidos do país. Mas como é que olha para estas últimas homenagens que temos feito? É o daquele prémio de Chico Carreira, ou que é um doce amargo? Bom, eu primeiro vou responder com algum sentido de humor e dizer que é merecidíssimo. Mas respondendo a sério, Como aqueles prémios de tem vida, sim, não é? Prémio de vida que muitas vezes, epá, olha que a carreira acabou, já tem um prémio de vida. mas a verdade é que esta conversa é o exemplo exatamente disso. É que a carreira, por visto, não acabou porque alguém se dá o trabalho de fazer 500 km para vir até ao fim do mundo para estar a ter uma conversa comigo. E, portanto, a atividade mantém-se, eu continuo a escrever. Eu este ano decidi fazer 2 cozidos. O primeiro esgotou em meia hora com 2 meses de antecedência, portanto a procura... Mas há algum projeto que tenha que acho que vai conseguir executá-lo? Em tempo útil, porque Eu devido ao estado gravíssimo da minha saúde, por muito que não pareça, há vários projetos que eu estou neste momento sempre com a corda no pescoço. Eu estou a escrever um livro novo, tenho a dúvida, será que eu vou conseguir acabar? Se a pergunta é o que é que eu deixei por fazer, a resposta é nada. Ou seja, eu tive uma vida, e tenho uma vida absolutamente magnífica, com o sucesso para mim é medido em termos de amizade. O facto, por exemplo, de os jogadores de rugby de há 35 e de há 40 anos de aparecerem aqui em casa com as mulheres e com os filhos é sinal de que algo foi muito bem feito. O facto dos meus alunos virem a casa visitar-me é sinal de que ficaram coisas e, portanto, eu tenho um reconhecimento constante e que é um reconhecimento que me agrada. Não estou obcecado. O exemplo dos prémios, eu recebi 3 prémios Carreira no último ano, só fui um. Portanto, já é um exemplo que eu não estou obcecado com a ideia, só fui receber um, os outros não fui receber. E, portanto, não, eu acho que tenho tido um reconhecimento constante. Eu acho que fui muito bem tratado pela vida. Eu acho que fui muito bem tratado na cozinha. Eu acho que tenho o respeito da grande maioria dos cozinheiros a sério. É evidente, há alguns que nem gostaram de mim, da mesma forma que alguns que não gostaram. Isto é o normal do dia-a-dia. Vou dizer palavras ou nomes e reajo muito rapidamente. Se eu quiser. Como se quiser. Tem silêncio. Ok? Barroso. É o paraíso. Zé Vilas. Magnífico. Pastel de nata. Uma coisa genial, absolutamente genial e uma invenção extraordinária, imbatível. Gosto. É a base de quem nós somos. Da cultura e do lindo da cultura. E sabor. E sabor é a única coisa que justifica a cozinha. Bem, qual é o chefe que mais admira em Portugal? Provavelmente, por todos os motivos, o Rui Martins. E quais são os motivos? Os motivos têm a ver com esforço para aprender, pelo trajeto que tem tido, pelo respeito que tem pelas pessoas, por ter-se dado ao trabalho de ter 3 vezes ao chefe presidente do ano, comigo como cozinheiro, a chumbá-lo 2 vezes e não ter desistido e acabou por ganhar. E eu admiro as pessoas que são... Está a abrir o restaurante dele novo em Vizela, que é o Grêmio. Olha, Nuno, é sempre um prazer. Foi um prazer. Quando falamos de quem gostamos, sobre coisas que gostamos, é tudo muito mais fácil. E obrigado pela visita, que eu sei que isto longe como tudo. Não é longe, é muito perto quando se quer. Muito obrigado. Valeu bem a pena. Muito obrigado. Até breve. Corta!